Olá pessoal, eu sou a professora Marília Cunha, vamos continuar nossa aula sobre normas nacionais e internacionais de arquivo para o CESP. Meu Instagram, Arquivologia Concursos, e-mail estudando Arquivologia Concursos, e esse é um item novo no edital para escrivão, que eu acho que vai cair, porque provavelmente vai vir algum item aí para eliminar as pessoas, e esse é um conteúdo que o CESP gosta. O link para baixar o documento está na descrição, e se você ler as 17 primeiras páginas dele, eu acredito que você vai conseguir fazer qualquer questão sobre ele, porque ele não vai aprofundar tanto, até porque não é para o cargo de arquivista. Algumas pessoas me perguntaram, ainda tem vaga para a turma de Arquivologia para Escrivão, que é R$100, com Diagnosticando a Banca, Plantão de Dúvidas, os simulados semanais e a apostila com mais 600 questões, minha apostila. Me procura no Instagram ou no e-mail para se inscrever. Agora vamos continuar. A ISAD, a estrutura e o conteúdo da informação em cada um desses elementos deveria ser formulada em consonância com as normas nacionais aplicáveis. Só reitera aquilo que a gente já falou, que ela não é obrigatória, só ela não dá conta, então ela tem que ser usada em consonância com as normas nacionais aplicáveis. No caso do Brasil, a gente tem uma norma nacional, que é a NOBRAD, é o nosso próximo tópico no edital, que ela vai cair na sua prova, e elas são usadas em conjunto, ou seja, ela não é obrigatória e ela tem que ser usada junto com normas nacionais. Como regra, são concebidas para serem amplamente aplicáveis a descrições de documentos, independente da natureza ou dimensão da unidade de descrição, ou seja, como regra geral, não interessa se é um documento em papel, se é um documento digital, se é um documento micrográfico, ela pode ser usada, independente da natureza ou da dimensão. Ou seja, ela pode ser tanto uma pasta, como um acervo todo, como uma folha, independe. Tem aquele caso especial, que são os documentos especiais, que eu falei na aula passada, os selos, registros sonoros e mapas, mas como regra geral, como ela fala aqui, ela pode ser usada para qualquer suporte, né? Qualquer, independente da natureza. Agora, entretanto, a norma não define formatos de saída. Ela não define formatos de saída ou modos nos quais esses elementos são apresentados, por exemplo, em inventários, catálogos ou listas. Aí, óbvio que o CESP vai vir e vai falar que ela define formatos de saída. Mas você tá vendo? Ela não define, ou seja, se você já estudou descrição, o que a descrição faz? Ela faz instrumentos de pesquisa, que são inventários, catálogos ou listas. O que seria isso? Seria, eu tenho uma gaveta cheia de documentos. Aí eu vou e elaboro uma lista falando, nessa pasta aqui eu tenho esse tipo de documento, nessa aqui eu tenho esse outro. Isso que chama os instrumentos de pesquisa. Ou seja, a norma não define isso. Ela não vai falar, você vai definir uma lista com formato PDF. Não, ela só dá orientações bastante gerais, assim, sobre as coisas. E só disso aí a gente já consegue responder algumas questões. Vamos lá. A versão atual da ISAD-G, promulgada pelo Conselho Internacional de Arquivos, é parâmetro obrigatório de descrição, pois deve substituir todas as normativas nacionais dos países membros do CIA. Dessa forma, os instrumentos de pesquisa tradicionais já não são válidos e devem substituir em um curto prazo. E aí? É um parâmetro obrigatório de descrição, a ISAD-G? Já te falei. Ela não é. Qualquer questão que falar que ela é obrigatória, e aqui ela ainda está mais errada, porque ela fala que ela deve substituir todas as normativas nacionais. A gente acabou de ver que ela tem que ser usada em consonância, junto, não substituir. Então ela está erradíssima essa questão. A norma internacional de descrição arquivística foi concebida para ser utilizada na descrição de documentos arquivísticos, não importando a natureza ou dimensão do conjunto documental. A gente acabou de falar. Ela não importa a natureza ou a dimensão do conjunto, ela pode ser utilizada de forma geral. De forma geral, ela pode ser utilizada. Exatamente isso. Independe da natureza ou dimensão da unidade de descrição. Está correto. Agora, mais informação pra gente. A ISAD-G é um modelo hierárquico, estruturado e multinível. Hierárquico, você vai ver daqui a pouco nas questões. Ela cobra e cobra e cobra, falando que não há subordinação, falando que não há relação entre eles, e tá errado. Ela é estruturada. Você vai ver daqui a pouco. Se ela falar que não é estruturada, vai estar errado.
E ela é multinível. O que significa isso? Uma descrição multinível é em vários níveis. Como? Imagina isso aqui, essa estante. E eu vou dividir ela em níveis para ficar mais fácil a minha descrição. Ou seja, eu tenho um nível, é a estante toda. É o nível 1. Aí o segundo nível é uma gaveta. Aí o terceiro nível seria uma pasta. E dentro da pasta seria o documento, ou seja, eu vou dividir em vários níveis para ficar mais fácil. Então vou descrever primeiro a estante toda, depois a gaveta. O que tem na gaveta? Ah, são meus documentos de graduação. E dentro da pasta? Ah, é sobre o meu primeiro semestre. E aí você vai dividindo em níveis para ficar mais fácil a sua descrição das informações que tem. E a descrição multinível tem regras. E o CESP ama cobrar essas regras. Se tem algo nessa aula que você tem que prestar muita atenção, é isso aqui. E é muito fácil. A primeira regra, a descrição do geral para o particular. Representar o contexto e a estrutura hierárquica do fundo e suas partes componentes, indo do mais genérico ao mais específico. Eu acabei de falar. Você vai pegar aqui a estante, é o mais genérico, e ir descrevendo. Depois a gaveta, depois a pasta, depois o documento. Indo do mais genérico ao mais específico, do geral ao particular, dentro dessa estrutura hierárquica, justamente para explicar o contexto. E aí que vem a pegadinha do CESP sempre. Ele vai querer trocar isso aqui. Vai falar que a descrição é do particular para o geral, que você vai partir do mais específico para o mais genérico. E tá errado. A descrição é do geral, da estante toda até o particular, até a folha do documento. E essa regra do geral para o particular, ela é consequência do princípio do respeito aos fundos. Porque se você já estudou os princípios, ele fala o quê? Para você não mesclar os documentos. Então, se uma gaveta minha, por exemplo, é sobre a minha graduação e a outra é sobre o meu ensino médio, eu não vou mesclar isso. Justamente por quê? Porque a descrição ela é multinível. Eu dividi em vários níveis. Então, a descrição do geral para o particular, ela é uma consequência do princípio do respeito aos fundos. Outra regra da descrição multinível. A informação tem que ser relevante para o nível de descrição. Ou seja, se eu estou descrevendo a estante toda, por exemplo, eu não vou falar sobre a cor. Não é relevante. Se eu quero achar um documento, a cor da estante não é relevante. Outra regra, a relação entre descrições. Relacionar, se aplicável, cada descrição à sua mais próxima e superior unidade de descrição. Ou seja, se eu quero achar um documento sobre a minha graduação, ali na minha estante. E eu tenho lá, o primeiro semestre e o segundo semestre. Estão relacionadas, então você tem que colocar a relação entre elas na sua descrição. E a não repetição da informação, é evitar redundância de informação em descrições hierarquicamente relacionadas. Se elas têm uma relação entre elas, eu não vou repetir a mesma informação, justamente porque eu quero achar de forma mais clara, objetiva e concisa possível. Então, as regras são do geral para o particular, a informação tem que ser relevante para o nível da descrição, tem que haver uma relação entre elas e não repetir a informação que está hierarquicamente relacionada. Aí só aí vão ser muitas e muitas questões do CESP, porque ele ama esse conteúdo. Vamos lá. A ISAD-G é uma norma internacional que propõe padronizar a descrição arquivística a partir da modelagem não estruturada dos conteúdos de cada item da descrição, visando sua recuperação individual, independente de qualquer relação entre os diferentes documentos ou diferentes níveis. Isso vai totalmente de encontro com o que a gente acabou de aprender. A gente viu que a ISAD é um modelo hierárquico, estruturado e multinível. A questão fala que é uma modelagem não estruturada e independente individual. Eu te avisei sobre isso até na aula passada, que qualquer questão que falar que ela é independente individual, tá errada. E você vai ver como o CESP se repete. Justamente esse é um conteúdo muito bom de aprender porque ele não varia muito. A ISAD-G é uma norma internacional que propõe padronizar os instrumentos de pesquisa a partir de descrição multinível, em que o mesmo esquema básico possa ser usado para descrever tanto peças individuais como conjuntos inteiros ou divisões desses conjuntos, de maneira independente, sem subordinação entre os diferentes níveis
e partindo-se das informações contidas nos documentos para as informações mais gerais, com base na demanda dos consulentes. Questão grande, e aí a gente já consegue ver alguns elementos. Ela fala que é uma descrição multinível, tá certo? Ela fala que pode escrever tanto peças individuais como conjuntos inteiros, tá certo? De maneira independente, não. Sem subordinação, a gente viu que é hierárquico. Só daí a gente já sabe que tá errado. Ela é hierárquica, ela é estruturada e ela é multinível. Falar que ela é sem subordinação vai de encontro com falar que é hierárquica. Falar que ela escreve de modo independente vai de encontro a falar que ela é multinível. Só daí já tá errado. A norma internacional de descrição arquivística tem como principal característica a relação hierárquica. Justamente, a gente viu. As principais características são que ela é hierárquica, estruturada e multinível. Certinho. A ESAD-G é baseada em um sistema de descrição multinível. Isso significa que quaisquer parte dos fundos podem ser descritas sem a necessidade de considerar os aspectos hierárquicos da organização dos documentos, uma vez que a recuperação da informação será baseada no conteúdo particular de cada unidade de descrição. A gente já viu 3 questões anteriores. Ela é hierárquica, ela é multinível e ela é estruturada. Então, você vai descrever sem considerar os aspectos hierárquicos? Não, né? Ela é hierárquica. Só aí tá errado. Tá vendo como ele pega a mesma ideia sempre e só muda a forma de falar? A ESAD-G é uma norma internacional que propõe padronizar a descrição arquivística, a partir da inserção de cada item na descrição na estrutura geral do fundo de arquivo, em uma relação hierárquica do geral para o particular. Ela é uma norma internacional que procura padronizar a descrição arquivística? Sim. Na estrutura geral do fundo? Sim. Em uma relação hierárquica? Sim. Do geral para o particular? É do geral para o particular? Sim. Do geral para o particular. Tá certinho? Para se representar a estrutura hierárquica do fundo e de suas partes componentes, deve-se realizar a descrição multinível do geral para o particular. Ela é do geral para o particular? A descrição multinível? Sim. Do geral para o particular, para representar o contexto, a estrutura hierárquica, indo do mais genérico para o mais específico. Você já está começando a pegar, né? Um dos princípios expressos na norma internacional, ESAD-G, prevê a descrição multinível direcionada do particular para o geral, com o objetivo de reconhecer as nuances de cada documento. E aí? Certo ou errado? É do particular para o geral? Ou é do geral para o particular? Pegadinha que eu te avisei. Você vai do mais genérico para o mais específico. Não o contrário. Ele fica trocando. Então presta bastante atenção. Errado. Pegadinha. Não é do particular para o geral. É do geral para o particular. O princípio de que a descrição arquivística procede do geral para o particular é uma consequência prática do princípio de respeito aos fundos. Sim, eu falei sobre isso há pouco tempo. Porque você tem que respeitar os fundos para não mesclar documentos que não tem a ver, você vai do geral para o particular. Tá? Certo. A descrição disposta do geral para o particular é uma das premissas de caráter teórico da norma internacional de descrição arquivística. E aí, você já cansou, né? Geral para o particular é uma das premissas? Sim. Está certo. Quais são as outras premissas, só para a gente lembrar? Descrição do geral para o particular, informação relevante para o nível de descrição, a relação entre as descrições e a não repetição da informação. A norma ESAD-G estabelece como princípio a não repetição da informação, a fim de evitar a redundância de informações em descrição hierarquicamente relacionadas. E aí? A não repetição da informação é um princípio? Sim, a gente acabou de ver. A não repetição da informação justamente para evitar essa redundância na descrição. A não repetição da informação é um princípio. Está certo. Deve-se evitar a redundância de informação em descrições hierarquicamente relacionadas. E aí?
Acabou de ver, justamente. Evitar a redundância de informação é o quê? É a não repetição da informação. É esse princípio. E presta atenção, ó, essa questão é de 2004 e essa outra é de 2009. E o SESP está cobrando a mesma coisa. Porque ele realmente não tem como variar nesse conteúdo, porque ele é muito sedimentado. Então, eu recomendo muito você ler, fazer os exercícios e você vai conseguir responder qualquer questão. De novo. Isso aqui tá certo. A gente acabou de responder. A norma internacional de descrição arquivística estabelece como regra para a descrição multinível a descrição do geral particular, a informação relevante para o nível de descrição, a relação entre descrições e a não repetição da informação. Essa aqui para fechar, para a gente revisar quais são as regras gerais. E aí, a descrição do geral particular é uma regra? Sim, é uma regra. A informação ser relevante para o nível de descrição é uma regra? É, a gente viu. A relação entre as descrições é uma regra? A gente viu. E a não repetição da informação é? Sim, a gente acabou de ver. A questão está certa. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu vou aprofundar um pouco mais. Provavelmente vai ter mais uma ou duas aulas sobre a ESAD-G, mas é muito isso. O SESP se repete, não tem muito como variar nisso. E leia. Se você não tem um material sobre isso, pode ler ela bruta, que você vai conseguir ir bem na sua prova. Até isso, até mais. Se inscrevam no canal e curtam o vídeo.